vocês terem aceitado, né, porque aceitar faz parte do projeto, assim como a Vanessa, assim como a professora Maria Grécia, que aceitaram conduzir, que aceitaram dar continuidade à implantação. Todos os da banca são conhecidos de vocês. É uma banca julgadora, mas com o único intuito de tirar de vocês o melhor, porque foi o melhor que vocês trouxeram em cada trabalho. A gente conseguiu. Tá? Foi custoso? Foi custoso. É por isso que chamam de pai. Tá bom? Muito obrigada. E vamos aqui chamar a professora Blanca para apreciar o primeiro trabalho do trabalho de conclusão do ciclo. Vamos convidar para compor a banca, que será a Viviane Sá. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, e agora, em especial, né, nossa convidada especial, a Luciana Moriama. Já tivemos a honra de tê-la como nossa professora do corpo docente. A Luciana, ela tem magistério no Cefam, letras, pedagogia, pós também em psicopedagogia, né? Pós em alfabetização, letramento e também matemática em curso. Está indo para exato, né? Exato. Muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço o convite. Pela tua presença também. Eu que agradeço. Giovana, boa sorte. Obrigada, gente. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Giovana Rosini Rosati e primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que dispuseram de um tempo para assistir a minha tese. Meu segundo agradecimento vai para as minhas orientadoras, Adriana Eugênia Oliveira e Bárbara Poliana Alves de Brito, pelos acompanhamentos e pelas orientações que apenas enriqueceram o meu trabalho. Gostaria de agradecer também a Mônica por estar aqui. E meu último agradecimento vai especial para minha avó, que me ajudou muito na minha trajetória de vida e continua ajudando. O título do meu trabalho é Desafios para a Democratização da Leitura no Brasil. E nessa tese eu busco entender o porquê que esse hábito não é igualitário para a maioria das pessoas aqui no Brasil, principalmente nas pessoas marginalizadas pelo sistema. Além disso, eu busco também destacar a importância da leitura na construção social de um indivíduo e quais seriam as diferenças e os benefícios de um Brasil com mais jovens leitores. Primeiramente, para conseguir explicar o trabalho em si, a gente precisa entender o que é a leitura, porque essa prática muitas vezes é mistificada, porque geralmente pelo sistema impositivo a gente entende a leitura como algo obrigatório e não como algo prazeroso. Mas a leitura, por exemplo, um indivíduo pode ser alfabetizado, porque a alfabetização é a decodificação das palavras, mas muitas vezes o indivíduo não tem a compreensão do texto que ele lê. E essa compreensão é muito importante para colocar o indivíduo no papel de ser humano ativo na sociedade que pratica a sua cidadania. E a leitura fortalece muito mais no âmbito pessoal, profissional e nas relações sociais que nós possuímos. E como nós vivemos numa era digital, elas são de diversas formas, principalmente com o letramento digital, que acaba sendo uma prática mais comum, principalmente entre os jovens atualmente. Agora eu vou falar sobre o papel da leitura no desenvolvimento pessoal e social de um cidadão. Como eu já disse, ter o hábito de ler é praticar a sua cidadania. E é mais uma prática social do que o hábito que deveria ser obrigatório. Porque, segundo Paulo Freire, a gente precisa ter a visão do mundo através da nossa leitura. A gente constrói a nossa leitura através da nossa visão de mundo. E para ter esse acesso e para conseguir construir esse hábito, o indivíduo já precisa ter um conhecimento prévio. Por isso que é muito recomendável, de extrema importância, que esse hábito seja cultivado desde a infância. Porque não é algo que se constrói do dia para a noite. É algo que tem um caminho muito longo, um processo
muito longo para ser conquistado. E de acordo com o Foucault, a democracia e o desenvolvimento e o poder individual só é apenas adquirido por conta do acesso da leitura, porque ela permite uma compreensão maior sobre os conflitos sociais e pessoais que assombram a sociedade atual. A conclusão do trabalho, é necessário perceber que a leitura desempenha um papel social e democrático muito mais do que educacional, porque se for incentivada da maneira correta, desde o núcleo familiar para o núcleo educacional, e for fomentada para os jovens adultos, vai ser algo que vai passar de geração por geração, o que não aconteceu no contexto histórico lá no 1500, quando os jesuítas chegaram aqui. E isso faz com que a falta de leitura entre os jovens seja associada às barreiras econômicas, sociais e culturais. Mas diversos benefícios são ocorridos quando você possui uma sociedade informada e politizada sobre o que acontece. Porque a leitura é muito mais um ato político do que um ato educacional. Porque quando você lê, você tem a leitura principalmente do autor, seja fictício, teórico, mas você tem a leitura do mundo e ela pode te ajudar a compreender o que acontece na sua volta. E é por isso que nós precisamos de um Brasil com mais jovens leitores e entender as divergências para a democratização da leitura em território nacional. E essas aqui são as referências do meu trabalho. Uau! Quer começar? Posso começar? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Ver o quanto vocês cresceram, não só fisicamente, mas a sua apresentação foi brilhante. Isso me deixa muito orgulhosa, porque eu fiz parte quando vocês estavam no primeiro ano, e isso demonstra que a sementinha da leitura que eu plantei lá, ela tá aí germinando. Isso me deixa muito feliz e mega emocionada. Eu sei que você vem de uma família leitora, que a sua avó foi a pessoa que mais te influenciou, mas eu queria saber, depois de você ter feito todo esse estudo e percebido que o governo que a gente tem, ele dá subsídios para que a gente seja leitor, oferece milhares de coisas, mas ao mesmo tempo ele oferece, mas não dando esse subsídio, Ele oferece para mostrar para a população que está tudo ali. E eu acredito que na sua pesquisa você se deparou com isso. Como você se sente sabendo que é oferecido, entre aspas, que não chega para a grande maioria, ou talvez cheguem para vocês que têm uma qualificação melhor do que aquele que é marginalizado. Então eu queria saber qual é o sentimento que te dá em saber que é tão oferecido a leitura, mas ele não chega aonde ele deveria chegar. Mas eu estou muito orgulhosa, do que eu vi aqui hoje. Para responder essa pergunta, eu vou usar a palavra injustiça, porque é como se tivesse disposto, mas não é divulgado o suficiente. Nós não vemos propagandas, palestras enfatizando os benefícios que a leitura traz para o cidadão. E isso acaba sendo proposital, Por conta que o governo meio que tem a intenção de não instigar esse interesse para a leitura e, consequentemente, não ter cidadãos curiosos que questionam e que se relacionam com o mundo de uma maneira mais politizada. E eu acredito que é injusto porque uma pessoa que, por exemplo, eu tive acesso à leitura desde muito nova, minha família não é uma família não foi uma família de bens aquisitivos tão grandes, mas a minha avó sempre me incentivou muito. E isso fez grande diferença na minha vida e eu acredito que todo mundo deveria ter acesso a isso, porque é muito prazeroso. Vou convidar a aluna Dani Beatriz para o destaque do século XX.
Hoje eu vou fazer uma abordagem para vocês mais bíblica. Anne, por que você elegeu esse tema? Eu acredito que fala de uma forma mais psicológica e até mesmo mais humanitária. Não de uma área mais mitológica, mas de vivência. Vamos voltar no princípio. Lá em Gênesis, primeiro capítulo, ali a palavra fala que o Senhor, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança no verso 3. O que significa ser imagem e semelhança? Imagem é aquilo que eu sou, semelhança é dos meus atos. Porém, isso é composto dentro de mim. Então aqui já vai um contexto de que a gente pode ter uma ligação com alguém, com uma pessoa. Ou seja, parte de nós foi constituída dele. Aí é onde entra essa parte da beleza. Onde a gente pode intercalar isso nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Adão ele vivia no Éden junto da sua esposa Eva. Porém, ele foi o primeiro homem a ser criado, assim como o primeiro ser vivo. Então ele teve umas características diferentes da mulher. Até mesmo a gente pode chamar isso de propósito. E propósito vem com sentido. Nisso o padrão. O padrão ele constitui por homens. Então todas as vezes quando eu quero criar alguma coisa, parte de mim. Porém, vem a minha própria ligação no contexto geral. A gente começa aqui com esse homem que se chama Luís XVI. Ele era um rei francês. E ele gostava muito dessa questão da moda, mas por conta do quê? De se embelezar, de mostrar a sua riqueza. E hoje a gente vê a moda, por exemplo, a gente não quer saber se a gente está bonito não, a gente quer passar uma imagem. Porém, se a gente soubesse que a nossa própria beleza em si, somos nós mesmos. Não baseada no nosso sentimento, mas em quem nós somos. Voltando aqui às aparições. Essas aparições de Luís condiz também em questão de belezas como as mulheres. Porque as mulheres também queriam ser mais bonitas. Então a gente entra na área da sexualidade. Dentro dessa área da sexualidade, para se parecerem mais bonitas, mais viris para os homens, onde os homens olhassem mais para elas, onde já desejassem, mas não pelo que elas são, senão pelo seu corpo. A moda no Brasil. Aqui é um contexto já muito difícil, porque a França ela começou a se expandir. Dentre elas, as suas grandes navegações, porém começou com isso lá na Europa, porém em Portugal. Só que essa questão do padrão veio desse bonitão, o Luís. Então o Luís ele começou a expandir essa moda, a decorrência como? Das palavras das pessoas, aonde a gente chega. Com base onde? Nas suas pinturas e na sua modéstia, porém para inicialmente com a sua riqueza. Chegando aqui no nosso país não foi diferente, porque a gente tem uma mania de pegar a cultura de fora, coisa que já é nossa. Porém a gente já veio com abordagem de culturas, por exemplo, a cultura africana, culturas holandesas e por aí vai. Porém, chegando aqui, a construção vem mais da onde? Do palácio, das riquezas, da monarquia, do reagir, e nisso veio esses câmbios. Aqui, a gente vê uma moda europeia, a gente não vê uma moda brasileira, ou brasileirices, como a gente chama aqui, por exemplo. Porém, a beleza em si não é constituída no meu interno, é no meu externo. Anne, quando eu recebi o convite para estar na tua banca, eu lembrei de uma frase que eu li há um tempo atrás que dizia o seguinte: a beleza é aquela que vem de dentro, do interior da alma, do mais profundo da alma. O título, isso me fez, né? Essa frase me veio através do título, e aí, porque o título ele também não me deu spoiler nenhum do que era o teu trabalho, já que são diversas vertentes de beleza, né? Você trabalha, né? Você fala no teu trabalho a respeito da beleza modal, da beleza estrutural e da essência, que é a beleza que eu, como mulher madura, que se acha bonita, mesmo fugindo de todos os padrões da sociedade, acredita. É engraçado porque quando a gente fala de padrões, aí a gente fala exatamente do que você dissertou aí, que são os padrões ou de crença, ou de criação, ou de verdade mesmo, né? Ou mesmo de indução. Eu formulei uma pergunta para você, mediante ao que eu li do teu trabalho, mas hoje, pela tua apresentação, eu entendo que assim, você trouxe muito dessa beleza bíblica, né? Do que é pregado pelo Altíssimo. E aí eu reformulo as perguntas que eu trouxe para você hoje.
Hoje a gente vive num país onde 85% mais ou menos da população é cristã, ou seja, elas se baseiam através da Bíblia, né, pelos seus conceitos. Se 85% dessa população tem essa base, por que a gente ainda vive dentro de um país onde essa moda estrutural, essa beleza estrutural e modal, ela é muito mais evidente, né? As pessoas acreditam muito mais. Porque a gente vem de contextos diferentes, até mesmo de conceitos. Então, muitas dessas bases, a gente vem de que a gente se relaciona. Então, a senhora foi criada de uma forma, porque os seus pais vieram de uma forma, porque conheceram de uma forma. Então, eles passaram só a entender esse conceito e de ensinar algo que eles sabiam quando eles estavam fora do seu contexto, dos seus pais biológicos. E nessa questão do nosso país, a gente tem várias vertentes, porque a gente foi criado e até mesmo no saber de ter vários esses agregos. Não que isso seja uma coisa ruim, porém a questão é aonde eu vou chegar com isso e qual sentido, para quem eu estou levando e como que isso está me compondo até o ponto de eu crescer e discernir do que é ou do que não. Para compor a banca junto a Luciana Moriano, a Carolina. Por favor, Carolina. A Carolina é a nova integrante, nova colaboradora aqui do Colégio Paulo Freire. A Carolina, ela tem formação em ciência da computação e pós-graduação em tecnologia, né, e aprendizagem, que é o tema agora da Maria Vitória de Freitas. Boa sorte, Maria Vitória. Obrigada, Carolina. A inteligência artificial versus a educação. Otimização de aprendizado, nova forma de ensino, identificação de dificuldades particulares. Otimização de processo. Otimiza o processo da gente aprender. Otimiza, deixa melhor quando a gente vai aprender. Quando eu consigo ver uma videoaula que tem mais capacidade de me ensinar do que... Não estou falando que vai substituir o professor, porque a inteligência artificial não tem o raciocínio que nós humanos temos e não tem aquele toque, aquele carinho de o professor chegar no aluno e falar, olha, não é assim, é desse jeito, é daquele jeito. A inteligência artificial ela é mais lógica e é mais direta. E a nova forma de ensino é que, exemplo, através da inteligência artificial a gente pode ter o quiz, pode ter o ChatGPT para ensinar, pode ter novas atividades que talvez o professor não pense, mas a inteligência artificial pensou e com certeza pode ser que ajude mais o aluno do que aquilo que o professor tinha pensado. Porque a inteligência artificial, ela abrange muito mais pessoas do que o professor. Porque o professor, ele tá lá, ele tá vendo a dificuldade de uma aluna, mas talvez ele não consiga entender a dificuldade do outro. Então um aprende e o outro não. Já a inteligência artificial, ela consegue ensinar para um aluno, como também consegue ensinar para o outro, desenvolvendo várias habilidades. Aprendizado contínuo. É um aprendizado contínuo que nunca acaba. Nunca você vai lançar uma pergunta para o ChatGPT e ele vai falar, isso eu não sei. Isso eu não vou conseguir te responder. Ele consegue responder todo o nosso aprendizado, responder todas as nossas perguntas em um acesso contínuo. A inclusão, que pessoas que não têm, tipo assim, eu não tenho dinheiro de pagar um curso, eu não tenho dinheiro de fazer inglês, eu não tenho dinheiro de pagar uma escola particular, mas ela tem todos esses recursos, toda essa inclusão através da internet, podendo fazer um curso online grátis, podendo aprender através da internet, através de vídeos. Possíveis ameaças que podem causar sendo um excesso na vida do aluno, dependência tecnológica, privacidade de dados, desigualdade de acesso e substituição do professor. A dependência tecnológica é quando o aluno não consegue raciocinar mais por si só. Ele não consegue mais ter uma redação ele mesmo, não consegue mais ler, ter a capacidade de pegar um livro e ler, mas só escutar. Ter a capacidade de fazer as próprias questões, não. Ele pesquisa tudo, a redação dele tem que ser pesquisada, os textos têm que ser pesquisados, tem que ouvir só audiobook, porque já criou uma dependência tecnológica. Vocês amadureceram muito, né, do primeiro para o terceiro. Isso demonstra que o nosso trabalho foi muito bem feito, que a escola continua fazendo, que a inteligência não ia ter tido toda, né, a moral nisso. Então, assim, fico muito feliz de ter feito parte da história de vocês e saiba que vocês também fazem parte da minha história, do meu crescimento pessoal. E sempre que vocês me chamarem, eu estarei aqui de braços abertos, porque é muito bom a gente estar no lugar que a gente é amado.
Vocês não sabem, assim, Estar e o voltar, quanto, né? o quanto é bom você voltar num lugar e as pessoas dizerem como eu senti a sua falta, como eu tô feliz em te ver, e eu retribuo isso hoje agradecendo. Eu fiquei muito feliz com o convite e sempre que me chamar eu estarei aqui. Muito obrigada, viu? Convidarei Carla de Freitas. Formação da Carla, que também é a nossa colaboradora aqui no colégio. Finanças e pós em Engenharia Econômica e Financeira. Seja bem-vinda. Obrigada. Juntamente com a Carla, convidarei a professora Bárbara Poliana. A formação da Bárbara é psicopedagogia, matemática, especialização em matemática e mestrando em educação matemática também pela PUC. Obrigada pela presença. E, para dar continuidade aos trabalhos, os alunos Gabriel Aparecido, por favor, Gabriel, juntamente com o Henrique. Um tema tão pertinente, né? Desmistificando aí, finanças na adolescência. Obrigada pela sua ajuda. Bom, aqui nós vamos ter 3 frases norteadoras do tema, né? A primeira é de Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, um grande investidor renomado, que é: não é quanto dinheiro você ganha, mas quanto você mantém e quanto tempo ele trabalha para você. Ou seja, não importa o tanto que você recebe em si, mas o que determina sua riqueza é o quanto você gasta, consegue gerir suas finanças. A segunda frase é de Gustavo Cerbasi, também um investidor renomado, que é: o conhecimento é a chave para a liberdade financeira. Ou seja, para você se libertar da falta de recursos, você quer comprar algo e não consegue, para você conseguir se libertar disso, você tem que diversificar os seus investimentos e adquirir conhecimento. Bom, e a terceira frase é do Mandela, de 1994, que a coisa mais poderosa que você pode fazer para mudar o mundo é educar a próxima geração. Como eu citei anteriormente na justificativa, você tem que introduzir os conhecimentos na geração que vai se prosseguir após a nossa, né? Você tem que educar a próxima geração. Trazer 2 conceitos muito significativos. Resumindo, investimento se baseia nesses 2 conceitos. A gente tem tanto o trabalho da renda fixa quanto o trabalho da renda variável. A gente pode falar investimento, ações. Ontem eu comprei uma ação, isso aqui está entre renda fixa e variável. Ah, apareceu para mim um CDB, tanto. Isso é renda fixa e variável. Mas o que seria uma renda fixa e uma renda variável? Bom, vamos lá. Uma renda fixa, como o nome já diz, fixa, ele já traz uma certa segurança. Dentro dos investimentos, a gente tem o que a gente chama de perfil de investidor. Onde esses perfis de investidor trata-se de o quão arriscado você quer ir para alcançar o seu objetivo. O quanto de risco você quer correr para que você consiga obter aquele valor. Você quer obter pouco risco, aí você vai obter menores ganhos. Você quer obter mais risco, você poderá obter maiores ganhos, entretanto, o risco é maior, o risco de perca é maior. Então, até onde você iria? E isso se trata de uma certa balança. Então, na renda fixa, a gente tem como característica o perfil conservador. É um investimento onde, geralmente, ele é muito seguro, porque ele geralmente vem do governo, vem de bancos. E como funcionaria? Você tem uma certa quantia, certo? Um número variável aí. E esse número, ou você vai emprestar ele para o governo, ou você vai emprestar ele para o banco. O banco irá pegar o seu dinheiro e, como um estímulo, irá lhe retribuir uma taxa. Onde essa taxa pode ser mensal, essa taxa pode ser trimestral, essa taxa pode ser anual. Deixa só mais uma. É que é legal o tema, peraí. Ó, já que ela falou isso, como surgiu o sentimento de vocês de falar de educação financeira? Como surgiu, despertou essa vontade? Bom, educação financeira foi algo que eu valorizei bastante.
E era algo que até antes eu não sabia, eu sempre tive curiosidade para aprender e algo que eu nunca consegui aprender por conta desses desafios que eu acabei de contar. Sobre a linguagem das pessoas ser tão avançada e a minha ser inferior, se tratando de linguagem financeira. Foi o que me deu curiosidade para pesquisar mais, para trazer e comecei a ver tudo de uma forma totalmente diferente. Quando você passa a estudar educação financeira, você começa a entender que o dinheiro tem mais funções do que apenas gastar em uma loja para comprar uma roupa nova, do que passar para comprar apenas um boné novo. E meu pai também sempre foi muito assim com finanças, ele não sabe investir tudo, mas ele sempre soube gerir muito bem as finanças dele, ele sempre ficava no meu pé. Por que você não guarda seu dinheiro? Por que você está gastando todo o seu dinheiro com isso? Por que você está gastando todo o seu dinheiro naquilo? E ao pesquisar e aprender, por isso que um dos fatos de eu escolher esse tema foi porque era obrigatório aprender. Para Marcelo Batista. Muito bem, primeiramente queria falar sobre a nossa justificativa. Além de videogames para mim ser uma grande paixão desde criança, os jogos virtuais se tornaram uma parte fundamental da cultura contemporânea, estando presentes em praticamente qualquer lugar que você vê por aí. Seja em uma revista, livro, na internet mesmo. Muito bem, vou estar comentando primeiramente sobre os pontos positivos, que é desenvolvimento cognitivo. Muitas crianças, por serem muito novas, acabam ficando mais tempo na internet e acabam podendo desenvolver mais inteligência. Inteligência, pelo que parece. Desculpa. A socialização e interação. Muitas pessoas vivem dizendo por aí que foi na internet mesmo que elas criaram amizades verdadeiras mais do que na vida real mesmo. Que pessoas que levam as amizades até hoje do que... Estimula a criatividade. Jogos interativos, tá ligado? Que você pode interagir com cenários, coisas, sempre acabam despertando uma grande criatividade na cabeça da pessoa, podendo incentivar ela a fazer grandes projetos, grandes artes no futuro sobre qualquer tipo de tema sobre o jogo ou qualquer coisa do tipo. Muito bem, vamos acabar falando agora sobre os pontos negativos e vamos começar falando sobre o melhor ou pior nos casos, que é a toxicidade nos jogos. A toxicidade está praticamente entre qualquer tipo de jogo online, seja ele tanto competitivo ou não. Os maiores exemplos de jogos tóxicos que temos é o League of Legends, Overwatch, Counter-Strike e entre muitos outros grandes nomes por aí. Em 2019, a ONG Anti-Defamation League revelou um estudo que entrevistou 74% de jogadores norte-americanos que já sofreram algum tipo de assédio dentro dos jogos online. E desses 74%, 65% desses jogadores já sofreram assédio extremo, como ameaças verbais, de morte, físicas, machismo, racismo, homofobia, xenofobia. Sim, 65% desses 74%. E eu não duvido nada que depois dessa entrevista, esses últimos 9% que sobraram sofreram esse nível depois. Mas nada está perdido, pois nesse ano de 2024 entrou em vigor a lei número 14.811, que estabelece diretrizes cruciais sobre o bullying e o cyberbullying. Ou seja, os caras levou mais de 20 anos para fazer uma lei que faz cyberbullying ser considerado um crime que já podia ter ajudado muitas pessoas. Na apresentação foi citado sobre o isolamento social causado pela pandemia. Sim. E o quanto isso impactou na vida das pessoas, principalmente na produção de jogos. Os jogos eles se tornaram cada vez mais... a partir de 2020, estava até conversando com o professor, a partir de 2020 houve uma melhora significativa nos motores, nas mecânicas de jogos, que tornaram eles cada vez mais realistas e mais inclusivos, né? Onde o jogador ele passa praticamente 12, 14 horas jogando ininterruptamente, né? Nesse caso, isso abre uma porta, abre uma diferença entre o mundo real e o mundo virtual.
Você acha, uma pergunta simples, tá? Você acha que o uso excessivo desses jogos afeta a socialização dessa pessoa? Ela vai se tornar mais isolada socialmente ou vai aproximar ela socialmente? Vai depender, tipo, se a pessoa não tiver nenhum tipo de contato com as pessoas, com as outras pessoas que tem pessoas na internet que ajudam as outras. Então, tipo, acho que... Então essa conexão com o mundo virtual também ela pode Sim. se estender para o mundo real? Pode se estender para o mundo real, sim. Pode se estender muito... Pode-se dizer até melhor do que no próximo mundo real em si. Entendi. Perfeito. Agora, para compor a banca junto ao professor Maico, vou convidar o professor Silvano. Com a Marcela Ferreira, que abordará os problemas enfrentados por moradores de rua na arquitetura hostil. Boa sorte, Marcela. Obrigada por você. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês e que disponibilizaram o tempo de vocês para poder estar aqui para prestigiar essa apresentação. E eu quero agradecer também ao meu orientador, o professor Wagner, que não pôde comparecer aqui, mas que ele foi essencial na trajetória no desenvolvimento desse trabalho. O tema do meu trabalho é os problemas enfrentados por moradores de rua, arquitetura hostil, e o objetivo que eu quero é evidenciar como a política da arquitetura hostil pode prejudicar a vida dessas pessoas que moram nas ruas e buscar métodos de garantir a segurança dessa cidade sem ferir a dignidade das mesmas e poder proporcionar um real aproveitamento desses meios urbanos. A gente sabe que muitas pessoas têm muito receio de transitar pelas cidades justamente por estigmas que são criados e colocados pela sociedade. Pessoas em situações de rua muitas vezes são tidas como vândalos e como pessoas que estão sempre à espreita de fazer algum mal em relação à nossa pessoa. A arquitetura hostil, em vez de ela agir como algo que vai incluir e que vai causar o acolhimento das pessoas, ela age de forma punitiva, excluindo diversos grupos e marginalizando os mesmos. E a falta de espaços acolhedores, ela afeta de forma muito negativa o sentimento dessas pessoas. Isso pode resultar em vários problemas, tanto para as pessoas quanto para as cidades, podendo gerar tensões entre as pessoas, o que acaba deteriorando a cidade em si. Por isso que revisar e poder estudar e entender a diferença de arquitetura hostil e arquitetura defensiva é essencial para a gente poder conseguir promover cidades mais seguras e mais acessíveis para todos os tipos de pessoas. A funcionalidade e o respeito também tem que prevalecer muito nesse tipo de situação. O espaço público ele é planejado para atender a qualquer tipo de pessoa, independente da situação financeira, independente de onde a pessoa se encontra. Então, contribuir, a arquitetura hostil, ela só contribui para a segregação socioespacial e as divisórias desses grupos. Então, pisos irregulares, barreiras físicas, bancos com divisórias, eles afastam as pessoas e tornam os lugares mais vulneráveis e enfraquecem o conceito de comunidade e solidariedade. Parabéns pelo trabalho, tá? Gostei da sua apresentação. Eu queria fazer apenas uma única pergunta, né? Existe algum lugar, algum país, né, que conseguiu implementar, né, soluções, né, para atender os moradores de rua, para acolher sem recorrer a sem recorrer a essas coisas que atrapalham, né, o impedimento no banco, né, as gradezinhas, né, que machucam para não poder sentar. Existe algum lugar que isso não acontece, que eles arrumaram um meio para resolver essa situação? Então, a maioria dos lugares que eu pesquisei e que eu encontrei, eles utilizam justamente esses adornos que segregam essas pessoas
porque essa política de que pessoas, que moradores de rua fazem o mal, que são vândalos, está muito inserida na nossa sociedade. Então, eu acho que para as cidades poderem chegar ao nível de conseguirem criar aparelhos que não segreguem, que não machuquem esse tipo de pessoas, acho que vai demorar um pouco. Então, tipo, a maioria das cidades utilizam esse tipo de aparelhos. Já apresentado anteriormente. Obrigada, Pro. Novamente. E estará conosco aqui Tecnologia da Informação, que é a formação do Everton Douglas. Enfatizando que é Everton Douglas. Bom, primeiramente, né, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, os meus professores e orientadores que me ajudaram na conclusão do trabalho, a minha banca que está aqui para me avaliar. E o tema do meu trabalho é esse, impactos da indústria dos carros elétricos no Brasil. E bom, para entender esses impactos, primeiramente eu vou começar pela sua história, para a gente entender a sua trajetória toda. A história por trás do motor elétrico. Ao contrário do que muita gente pensa, o motor elétrico ele precede a invenção dos motores a combustão, porque ele remonta lá do século XIX, mais especificamente no ano de 1830. Para a gente evidenciar isso, a gente tem grandes inventores como Thomas Parker e Gustave Trouvé. Gustave Trouvé foi responsável pelo triciclo em 1881, exibido em uma feira da época. E o Thomas Parker ele foi inventor de carro elétrico em 1884, que ele usava para ir ao trabalho. E a gente pode citar também o Ferdinand Porsche. Ele foi o criador e o fundador da Porsche e o criador do primeiro carro desenvolvido na história da marca. A trajetória dos EVs e suas características. Na época de lançamento do EV1, que foi esse carro aqui, ela foi bastante conturbada por problemas políticos, ambientais, institucionais e tecnológicos. A mudança de legislação da Califórnia, na época, e a crescente preocupação com o meio ambiente, que acabou acarretando no encerramento de produção desses veículos e destruição dos remanescentes. Eles foram inicialmente produzidos com bateria de chumbo e ácido sulfúrico, o que garantiu uma autonomia de 95 km por hora. Autonomia de 95 km, perdão. Agora eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada tipo de motor. Como impactos ao meio ambiente, a gente pode voltar uma vantagem do motor elétrico, que é a sua sustentabilidade, já que ele não emite nenhum gás nocivo ao meio ambiente, mas como desvantagem a gente tem suas matérias-primas, que para fabricar suas baterias a gente utiliza níquel e outras minerações que são necessárias para pegar esses Minerais. Isso. E como desvantagem no motor a combustão, a gente tem a complexidade, já que o motor necessita de vários componentes, necessitando de várias buscas em várias regiões diferentes, várias minerações, e as emissões, já que eles emitem vários gases nocivos ao meio ambiente. E o uso na sociedade, a gente tem como vantagem o motor elétrico, que ele não, já que ele é elétrico, ele não emite nenhum gás nocivo ao meio ambiente. E nem na sociedade, né? Já que os gases ele podem, como posso dizer, provocar doenças respiratórias nas pessoas. E o custo operacional, já que a autonomia dele, por ser muito grande, ele não necessita de várias recargas por tempo. E agora, como vantagem no motor a combustão, a gente tem a infraestrutura. Já que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente tem uma infraestrutura preparada para os motores a combustão. E a poluição no ar como desvantagem, já que eles emitem vários gases nocivos ao meio ambiente, como eu disse anteriormente.
isso. Existe uma história, como você bem disse, né, onde os primeiros motores elétricos surgiram até antes mesmo dos motores a combustão, até por conta da Revolução Industrial, ainda na segunda Revolução Industrial, ter começado a formação da produção de gasolina através do petróleo. Então, esse mercado acabou se tornando cada vez mais aberto ao mercado internacional, até porque os pontos de recarga, você não tinha energia elétrica disponível no mundo inteiro. Já a gasolina, questão de transporte, facilita muito a utilização desse veículo. Então, popularizou. Muito bem. Os carros elétricos, eles morreram 3 vezes desde o seu início, né? Nos anos 1800 a 1900, com a popularização do combustível do petróleo, dos carros de combustão. Ele morreu nos anos 70, durante o período da guerra de Yom Kippur e aí o aumento do preço do petróleo. Ele elevou os preços do petróleo, onde foi procurada uma nova fonte de energia. O Brasil adotou, no caso, os carros a álcool, mas ali, em meados dos anos 70 até os anos 90, houveram projetos de carros elétricos e do nada sumiram. A gente até acho que eu li no seu TCC que sumiu de repente, né, no documentário, exatamente. Eu gostei bastante. Eu li muito sobre isso depois que eu li o seu pela página. Achei bem interessante. Nos anos 90, em meados de 90, a pessoa que produziu e toda a equipe sumiu. O EV, que surgiu depois disso da GM, no começo dos anos 2000, muito interessante. E a minha pergunta é a seguinte: o que impede que, novamente, os carros elétricos morram, tendo aí uma quarta morte? Bom, eu acredito que não só eu, mas a maioria das pessoas, elas preferem os carros a combustão, né? Quem não gosta de um Mustang, uma Ferrari, estando um pouco mais alto assim, sei lá, um Opala ou um Voyage, algo mais específico. Mas tudo indica que, apesar da sociedade gostar bastante dos veículos a combustão, o futuro abrange mais os veículos de motor elétrico, né? Porque eles apresentam várias vantagens, uma autonomia assim, muitos impactos ao meio ambiente, então acredito que não só no Brasil, mas no mundo eles encaminham mais para esse ramo. Eu usei o termo que a gente está num momento mais aflorado porque realmente mas se você pegar a parte técnica, a inteligência artificial vem desde antigamente, desde os anos 90, 2000, e aqui eu vou citar uma das ferramentas mais famosas que vocês provavelmente conhecem, todo mundo aqui, o ChatGPT. Talvez possa ser meio novo, principalmente para a galera dos anos 2000, essa tecnologia, onde já se viu um indivíduo perguntar para uma máquina, né, o nosso celular, nosso computador, enfim, e ele nos dar respostas tão precisas, ou não totalmente, como eu vou falar mais na frente, quase que instantaneamente. O ChatGPT, ele trabalha com um sistema de massa de dados, ou seja, tudo que está na internet, que está na internet, seja dados, fotos, artigos, livros, ele tem um pouquinho de cada coisa. E na hora que você faz uma pergunta para ele não faz nada mais, nada menos do que juntar organizar essas palavras e te dar uma resposta específica. Adendo, ele junta e organiza, ele não sabe de nada. O chat, se a gente fosse personificar o ChatGPT, ele não saberia o que é sentimento, ele não saberia o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ele não saberia de nada. Ele apenas organiza palavras já existentes, de artigos, livros, enfim. Bom, agora eu vou entrar na parte um pouco menos conhecida, que eu acredito que nem todos de vocês conhecem essas 3 últimas aqui. Midjourney. Midjourney, ele é uma inteligência artificial com resultado em imagens. Ou seja, diferentemente do ChatGPT, que é conhecido como chatbot, ou trazendo para uma linguagem mais acessível, uma conversa com um robô, o Midjourney, ele é totalmente diferente. Ele traz uma representatividade dos seus dados em imagem. Ou seja, você pode gerir o texto lá e perguntar: eu quero que você me mostre como que é um campo de ouro. Ele vai gerir uma imagem condizente naquilo que você escreveu. Eu falei do ChatGPT, mas a questão é que nenhuma dessas 4 sabe realmente de alguma coisa.
não sabe de sentimento, não sabe de, enfim, nenhum conhecimento técnico. Eles apenas organizam com base no que o indivíduo está pedindo. A Runway, ele é uma inteligência artificial parecida com o Midjourney, mas diferentemente de só gerar imagens, ele gera também multimídia, vídeos. E com isso, a gente entra num cenário um pouco mais complicado, porque enquanto o ChatGPT gera apenas texto, o Midjourney apenas imagens, aqui você vai para vídeo. E no cenário atual, principalmente, envolvendo política e tudo mais, isso pode ser uma ferramenta extremamente perigosa. Pode ser usada para desorganizar frases ditas por influenciadores e fazer com que acarrete inúmeros impactos. E se você considerar isso aqui, que pode ser usado até mesmo por um grande chefe político ou algo do tipo parecido, isso aqui pode até mesmo causar guerras. Então é de extrema importância considerar os perigos dessa inteligência artificial, de todos no geral, mas especificamente dessa. Agora, irei abordar sobre o DeepArt. DeepArt ela é uma inteligência artificial que condiz bastante com o tema desse trabalho, porque ele traz, ele revive estilos de artistas já existentes. Então, você tem fielmente o estilo de um artista como Van Gogh, Picasso. Você pode criar suas obras de arte com embasamento nesses estilos, o que é extremamente interessante se você for olhar de um ponto de vista otimista, mas também tem seus impactos. Sobre nesse caso, uma pessoa, quando você disse que um robô poderia criar uma imagem, né, tanto para o bem quanto para o mal, mas como que isso vai ser visto? Quem que julgaria? Qual órgão? Né? Bom, infelizmente, hoje em dia, não só hoje em dia, né, falando no geral, cada país tem as suas leis. Então, o ideal, né, que eu gostaria de responder para você, seria que seria mundialmente reconhecido quem responderia por isso. Seria mundialmente reconhecido e harmonicamente decidido o que seria feito a respeito. Porém, a gente sabe que não é assim, que cada país, infelizmente, vai ter a sua ideia e, enfim, até seus preconceitos sobre o assunto. Então, eu acredito que cada país vai ter as suas próprias legislações sobre o tópico. Mas, como eu disse, o ideal, para mim, acredito, para um bem maior, seria mundialmente ser reconhecido e harmonicamente, né? Para não ter diferenças nas ideias e ser algo realmente reconhecido. Quando você entra nas imagens do mal, que nem você citou, que a gente sabe que infelizmente acontece, hoje em dia, claro que é crime fazer isso, mas a gente não tem uma punição realmente efetiva para esse tipo de comportamento. Então, como eu falei, para mim o ideal seria mundialmente ser reconhecido, mas a gente sabe que vai ter países que vai ser menos punidos ou países que vão ser mais, e é uma resposta que só o tempo resolverá mesmo.